Uma honra estar aqui com os amados irmãos. Eu louvo a Deus pela oportunidade de repartir algumas das coisas que Deus tem feito por mim. E que cada um esta noite esteja com o coração aberto, sabendo que Deus te ama e Deus tem planos para a sua vida e Deus realmente lhe dará todas as condições de realizar os seus planos. Deixa eu tomar um pouco da água aqui. Os irmãos já estão percebendo que minha voz está um pouco esquisita. Aí, está melhor? Que bem, que bom. Tenho viajado muito, diminuído um pouco nesses últimos anos. Tive uma experiência interessante que a minha esposa, ela esteve com Alzheimer's e por isso eu tive que cancelar minhas viagens e ficar em casa com ela, cuidando dela por mais ou menos 3 anos. E aí ela faleceu uns 4 anos atrás. Faltava um dia para completar os nossos bodas de ouro. Mas eu acho que ela levantou os olhos para Deus e disse: 50 anos com esse homem é muito. Leva hoje. E Deus abriu o coração para ela e levou ela para a glória. E depois eu não estava com tanta vontade de simplesmente me jogar na ação de novo, mas aconteceu que um dia eu estava dirigindo o meu carro e numa estrada de 4 pistas, dividido no meio, e eu vi um carro do outro lado com as luzes piscando. Aí eu não pensei muito nisso, mas quando cheguei embaixo e tive que virar à esquerda, vieram 2 palavras à minha cabeça. As palavras bom samaritano. E aí eu pensei, Deus, agora só me pegou, né? Aí eu dei a volta e fui onde o carro estava. Coloquei meu carro ao lado dele e perguntei se precisava de ajuda, que precisava, né, que alguém que ajudasse. E ele me explicou que estava sem o celular, o carro enguiçou, ele não sabia onde ele estava e não sabia como chegar onde tinha que chegar. E aí eu falei, entra aqui no meu carro. Aí ele estava um pouco receoso, mas acabou entrando e perguntou, por que o senhor parou o carro para vir aqui me ajudar? E aí eu disse 2 palavras, bom samaritano. Aí ele suspirou bastante aliviado e explicou que era pastor. E eu disse, eu também sou. Aí ele começou a se preocupar de novo. Não, ele entrou no meu carro e aí usei o meu celular para chamar o caminhão de reboque e ali ficamos um tempo. Ele era pastor de uma igreja em Toronto, no Canadá, e estava meio perdido. Eu fiquei com ele e descobrimos que tinha muita coisa em comum. E aí ele sentiu que Deus havia sido muito bom para com ele, mandando alguém para ajudar. E aí eu dei uns 2 livros meus para ele e ele recebeu e depois disse que queria me convidar para pregar na igreja dele, lá em Toronto. Aí eu estava sendo
empurrado por Deus de novo para esse ministério de viajar. Mais tarde, minha esposa ainda estava viva e ele enviou um cheque. Ele disse que ia mandar um cheque de $200 para comprar mais livros, mas acabou mandando um cheque de 300, dizendo que os $100 era para levar a esposa e a filha para jantar num restaurante perto de nossa casa. E é interessante a experiência que tivemos. Depois eu fui pregar na igreja dele, preguei também numa igreja brasileira na cidade de Toronto e, bom, foi uma coisa interessante. Quando veio o convite para pregar na igreja dele, ele me deu as datas. E eu, num telefonema para meu filho, que morava aqui no Brasil, falei, eu vou para Toronto para pregar numa igreja. E o filho perguntou, e quais as datas das pregações? Eu dei as datas. Ele disse, papai, o senhor não vai acreditar. Minha empresa está me mandando para Toronto naqueles mesmos dias. E podemos estar juntos em Toronto. E isso foi o que eu chamei glacê no bolo. Foi muito bom. Mas Deus, então, começou a me colocar de novo na obra. Um dia eu estava viajando entre os dois países de... que países foram? Dois países lá na Europa, onde o país de onde vem a nossa primeira-dama americana, ela é de... Alguém sabe? Eu também não me lembro. O problema da velhice, né? Você começa a esquecer datas, nomes, lugares, objetos. Fora disso, a memória está perfeita. Então, eu estava viajando deste país, cujo nome vai me levantar de madrugada, e o país de Kosovo. E entrei no avião, sentei, tomei assento, e lá veio uma comissária e me ofereceu algo para tomar, uns biscoitinhos e uns não sei o quê. E aí eu vi que essa garota tinha pendurado ao pescoço aqui uma pequena cruz, muito elegante, cruz de ouro. Então eu perguntei para ela, esta cruz significa que você é cristã? E ela quase engasgou nas palavras que ela falou, mas ela disse, sim, eu acho que sim. Não foi muito convincente, não. Mas ela disse, eu não vou na igreja, porque eu não concordo com a ideia que eles têm lá na igreja, que Jesus é o único caminho que leva ao céu. E ela virou as costas e foi embora. E aí eu lembrei o que eu podia ter falado se eu fosse um pouco mais rápido. Não é? Já aconteceu isso contigo? Nunca. Você só fica lembrando depois o que você deveria ter falado. E aí eu pensei, se a cruz significa alguma coisa, significa que Jesus é o único caminho. Porque o pai de amor que amava seu filho como Deus amava Jesus, não teria mandado o seu filho morrer numa cruz, em dor e sofrimento, se houvesse um outro caminho. E na realidade a Bíblia afirma que não há outro caminho. Jesus é o caminho. Caminho, verdade, luz. E a Bíblia afirma que este Jesus é
o único caminho e única pessoa que nos leva ao céu. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E também o fato de que não era apenas um acontecimento, mas a Bíblia afirma que Jesus era o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Que Deus, então, que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Deus, esta morte de Jesus por nós, foi nos planos de Deus desde o início, sabendo que o homem podia pecar, sabendo que o homem e a mulher podiam se contaminar. Deus, então, já fez os seus planos de enviar o seu Filho para levar sobre si os nossos pecados e ser o substituto para nos apresentar perdoados por Deus. Amém? Isso é verdade? Acredito mesmo. É o único caminho. E essa gente de tantas outras religiões que existem no mundo de hoje. Temos muçulmanos, temos budistas, temos tantas religiões. Quer dizer que eles estão todos errados e não estão sendo levados para o céu? É isso que você crê? Eu também. A palavra de Deus é inspirada e esta é a palavra que nós temos. Agora, hoje em dia, nós vivemos no tempo da tolerância. E parece que é errado você pensar que uma outra pessoa está errada. Parece que nós esquecemos, se as duas ideias são contrárias, uma delas sendo certa, a outra só pode ser errado, não é certo? Não é? Não, mas hoje em dia nós vivemos num mundo em que as pessoas querem ser muito bondosas e não dizer que alguma pessoa está errada. É o dia da tolerância. Então nós temos, sendo apresentado diante da igreja, opções. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, onde eu moro, no estado de Minnesota, fronteira com o Canadá, lá no meu estado, eu frequento duas igrejas. Uma pela manhã, que é uma igreja metodista, e outra à noite, que é uma igreja brasileira, a Igreja Brasileira da Esperança. E nesta de manhã, eu fiquei sabendo que vamos voltar no ano que vem, em todo o mundo, se nós vamos aceitar a ideia de ordenar homossexuais para o ministério e fazer também casamentos gay. E um dia apareceram 3 mulheres numa reunião do nosso conselho, apresentando um esquema ou apresentando uma proposta. E essa proposta era de que a nossa igreja, a partir de agora, seja conhecida como igreja acolhedora. Agora, parece uma coisa boa, não é? Todos nós queremos acolher as pessoas, ser acolhidos por elas. E então, ser uma igreja acolhedora parece uma coisa muito boa. Só que, na linguagem de hoje, igreja acolhedora não significa apenas uma igreja que gosta de receber as pessoas e deixá-los sentindo em casa. Não. Hoje quer dizer uma igreja que deseja a participação de homossexuais nos seus cultos. Bom, eu posso até querer que venham à igreja, mas não para exercer posição de liderança, e muito menos para ser pastor. E o interessante é que elas falaram
propuseram então a ideia de colocar acima da placa da igreja lá fora um arco-íris. Se os irmãos já sabem o que é isso, quer dizer, aqui os homossexuais são bem-vindos, não é? Todos eram contra, mas ninguém queria falar. Por quê? Porque nesta época de tolerância, você não quer ser a pessoa que vai se opor a alguma outra ideia. Então, esses dias eu estava lendo uma passagem do Novo Testamento, aquele que diz, falando a verdade em amor. E às vezes parece que temos que até escolher se vamos falar a verdade ou se vamos falar em amor. Parece que as duas coisas não se combinam mais. Então eu esperei que alguém levantasse e falasse, mas ninguém levantou e eu então falei, bom, falando a verdade em amor. E aí eu expliquei que em todas as Escrituras, Deus é contra o homossexualismo. Não contra o homossexual, que Deus ama a todos e quer redimir a todos, mas contra a prática do homossexualismo. E aí eu citei vários casos na Bíblia onde a ira de Deus se manifestou contra o homossexualismo. Nós todos lembramos Sodoma e Gomorra e outros incidentes onde o homossexualismo é condenado por Deus. Agora, como é que você vai amar todas as pessoas e ainda se opor a uma prática como o homossexualismo? Aí eu dei a minha explicação e a pessoa que dirigia a reunião simplesmente dizia, bom, eu acho que a discussão terminou. Eu acho que não ofendi ninguém, mas a gente tem que falar a verdade, também? Você não pode ficar neutro em relação às coisas, ou você é a favor ou contra. E a igreja, então, continuou contra. Amém, graças a Deus, aleluia. Mas a votação terá lugar no ano que vem. E eu não sei em que direção que a votação vai. Eu tenho medo de que vai rachar a igreja. Eu prefiro que rache a igreja do que ter uma igreja compromissado com esses ensinamentos. Mas lá estava aquela mulher, no avião. E ela dizia que eu não vou na igreja porque lá eles acreditam que só existe um caminho que leva ao céu. E eu não aguento esta ideia. O que eu entendo é que muitas e muitas vezes a nação e mesmo a igreja fica querendo seguir a cultura do que seguir o Cristo. A cultura está em constante mudança. Se esta proposta fosse levantada 10 anos atrás, não teria passado de jeito nenhum. Mas hoje entendem que as pessoas em geral já têm uma atitude mais favorável ao homossexualismo e que nós vamos atrair mais pessoas para a igreja se nós, então, tomamos essa posição. A experiência tem sido o contrário. As igrejas e denominações que mudaram-se para acolher os homossexuais estão diminuindo em número. Aconteceu na nossa cidade uma votação na igreja luterana se eles iam ordenar homossexuais ao ministério. Fizeram uma votação no templo no centro de Minneapolis
E na hora que aprovaram a ordenação de homossexuais, caiu um raio do céu e tocou na torre da igreja. E isso provocou um grande debate. Um pastor lá em Minneapolis, ele disse, isso foi a mão de Deus mostrando a sua desaprovação. Enquanto outros diziam, não, foi uma coincidência, podia acontecer em qualquer lugar, e a torre era grande, então o raio tinha que alcançar lá mesmo. E é interessante como as pessoas tomam posições diferentes conforme a sua própria personalidade e sua própria mentalidade. Olha, ninguém ama os homossexuais mais do que Deus. Deus ama com amor eterno. Ao mesmo tempo, ele sabe que... E outra coisa, quando você hoje se opõe à aceitação de homossexuais, de repente você é o homem mau. Porque eles dizem, é porque você não tem amor no coração por eles. Não. É que nós temos um amor muito grande no coração pelo homossexual. Mas sabemos que aquela pessoa jamais será feliz naquela condição. Então aquela pessoa precisa se arrepender dos seus atos, precisa chegar a Jesus, precisa se arrepender, precisa se alinhar com a palavra de Deus para viver uma vida feliz. Amém? Amém mesmo? Amém. E o que é que deve nos guiar, então, em nossas decisões? Primeiro, devemos ser guiados pela palavra de Deus, e não erra. Em seguida, nós devemos ser guiados por aquilo que está certo, o que é justo, o que é bom e o que é verdadeiro. E quando se trata da religião, por que devemos pensar que nós temos as coisas mais certas que as outras? Não é a questão de ter as coisas mais certas que as outras. É questão de nos alinhar com a palavra de Deus, o que é certo, o que é bom, o que é santo, o que é justo, o que Deus quer. E as outras religiões? Tem muitos. Mas é por isso que a Bíblia diz que haverá um dia em que todo joelho há de se dobrar diante do nome de Jesus. Toda língua há de confessar Cristo é o Senhor. E que o Evangelho alcançará pessoas de todas as nações, de todas as tribos, de todas as raças, de todos os idiomas. Este Evangelho é para todos. Hoje eu compartilhei uma coisa com o povo. Eu estava estudando para o ministério. Chegou para falar para os alunos da nossa universidade, chegou para falar um missionário. Não sei de que missão ele representava, não lembro nada a respeito dele, mas uma coisa nunca me esquecerei. É que ele disse, 93% dos nossos seminaristas estão se preparando para trabalhar nos Estados Unidos. Mas 93% das pessoas não alcançadas pelo Evangelho estão fora dos Estados Unidos. E eu pensei, não é Deus que tem a matemática errada. É a igreja que não tem entendido, não tem obedecido, não tem ouvido a voz de Deus dizendo,
Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E quando eu vejo esta palavra em Mateus capítulo 28, eu penso, esta é a comissão abrangente. Abrangente pelo uso da palavra toda. Discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome de toda a Trindade, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho vos ensinado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas eu acho que ainda existe mais uma abrangência que não está neste versículo. É a palavra todo discípulo. Pela natureza da comissão, isso quer dizer todas as pessoas devem se envolver neste processo de ganhar o mundo para Jesus. Amém? Amém mesmo? Amém. Diga, isso aí, pastor. É uma nova maneira de dizer amém. Mas e a moça lá no avião? Eu não podia falar mais com ela. Ela me habitava. Era como era de se esperar. Mas ela se chamava cristã. Usava uma pequena cruz, que estava completamente em discordância com a maneira dela conduzir a sua vida. E nós? Será que estamos dando testemunho de que nós acreditamos que todos precisam ser salvos por Jesus? Ou às vezes é mais fácil pensar, bom, comparado com outros, o meu sobrinho não é tão mau. Não é? Mas não é assim que Deus julga as coisas, não. Todos irão comparecer diante do trono de Deus para terem as suas obras julgadas. É verdade ou não? É. E às vezes nós achamos, eu não sei falar com as pessoas, eu vou deixar para outra pessoa falar. Mas é interessante que dizem que 20% das pessoas na igreja fazem 80% do trabalho. Mas é porque muita gente acha que não leva jeito para fazer a obra de Deus, para conversar com as pessoas. E nem todos precisam de ter uma palavra teológica para dar. Mas todos têm que demonstrar amor. Todos têm que demonstrar a diferença que Cristo faz em nossa vida. Uma palavra que eu gosto muito no Novo Testamento é o dia em que Jesus curou um cego, mas no sábado. E ele então foi criticado. E aquele cego que recebeu a vista, as pessoas procuraram os pais daquele rapaz para criticar Jesus por ter curado ele no sábado. E eles não queriam entrar na discussão. Perguntaram para o jovem, diga que ele é pecador porque ele te curou no sábado. E aquele menino disse, se é pecador eu não sei. O que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Isso que é testemunho, não é? Não precisa ter uma boa explicação teológica, precisa ter uma autenticidade
de experiência pessoal. E a gente todos podemos dizer para as pessoas que amamos, olha, eu tenho fé em Deus. Ele mudou muito a minha vida. Sou muito mais feliz agora. E agora eu queria que todos conhecessem Jesus. Se você nunca falar outra coisa sem isso, sem ser essa, você já teria indicado o caminho do Senhor. Amém? Gente, onde estamos? Diante de Deus. É mais fácil para mim, é bem fácil acreditar que todos vocês estão vivendo o Evangelho ao máximo. Mas eu sei da minha própria vida que tem hora que eu não sinto vontade de falar, que eu não sei o que dizer. Mas quando pedimos a ajuda do Espírito Santo, Ele nos dá a palavra certa na hora certa. Amém? Amém. Quantos precisam do Espírito Santo para dar a palavra certa na hora certa? Precisamos disto. E quantos de vocês pedem ao Espírito Santo para te dar sabedoria para falar o que deve falar? Eu também dou. Todos os dias eu peço a plenitude do Espírito Santo. Todos os dias. Agora, na minha igreja, o pessoal não pregava isso. Eu fui para uma universidade para estudar e lá eu tinha que fazer uma pesquisa e escrever um papel sobre algum assunto que eu mesmo podia escolher. Então, escolhi o assunto glossolalia. Quem sabe o que quer dizer glossolalia? Hein? Glossolalia é uma palavra que eles usam para descrever o que é falar em outras línguas. E aí, então, eu fui na biblioteca para ver se tinha algum material sobre isso que eu podia usar na minha pesquisa. Não tinha nada. A única coisa que tinha era negativa. E adivinha quem estavam criticando? Estavam criticando Aimee Semple McPherson, fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular. E aí eu pensei, isso não tem nada a ver, essa crítica. E aí eu conversei um dia com uma senhora, que era mãe. Aliás, eu conversei com a enfermeira dessa senhora. Essa senhora era mãe de uma das minhas professoras. E ela disse que ela tinha uma mancha nas costas que era muito grande. E esta enfermeira, todos os dias, ela chegava perto, colocava a mão sobre a mancha, orava pela senhora e esta mancha estava desaparecendo. Então eu vi que aquela mulher poderia me dar material sobre os dons espirituais e sobre o poder do Espírito Santo. E eu ganhei a matéria. Fiz a minha pesquisa e me convenci de que havia uma outra dimensão à vida com Deus que eu não estava conhecendo ainda, mas que precisava de conhecer para desenvolver o meu ministério. Aí eu busquei. E um dia eu fui à frente e o pastor luterano chegou perto de mim e perguntou o que eu queria. Aí eu disse, eu quero a plenitude do Espírito Santo. Quero estar cheio do Espírito Santo. Aí ele começou a orar. E ele era descendente de norueguês, então ele passou a falar uma outra língua que eu achava que devia ser norueguês. Mas não era. Ele estava falando uma língua desconhecida. Orou por mim. E eu, pela fé, recebi esta graça do Espírito Santo, esta plenitude, o batismo com o Espírito Santo. Agora,
eu não tive uma manifestação naquela hora. Eu esperava que eu iria logo estar falando línguas e não falei. Mas aí, no outro dia, eu me levantei e fui caminhar perto da escola onde eu estava. E eu falei, Deus, eu acredito que é uma experiência para hoje e eu vou falar. E aquilo que eu falar será para a glória do Senhor. E aí eu falei. E de repente começaram a sair palavras que eu não entendia. Senti muito bem. Mas depois de um tempo eu pensei, Jorge, você está inventando esse negócio. Isso não é o Espírito Santo. É você que está, não é, criando isso. E naquele dia eu recebi um convite para ouvir um pregador. E eu fui ouvir o pregador. E quando ele falou sobre o Espírito Santo, convidou as pessoas à frente, eu fui, sentei nos primeiros bancos, e o homem chegou, tocou a mão na minha cabeça, eu comecei a falar as mesmas palavras que eu tinha falado lá na minha caminhada, e Deus me batizou com o Espírito Santo, e nunca mais eu tive dúvidas quanto a isso. Mas um dia, tive um telefonema da minha mãe, e ela disse, tem uma irmã que participa do nosso estudo bíblico, e o marido dela está no hospital, ele é alcoólatra, e está nas últimas fases do alcoolismo, está com o seu fígado falhando. Peça à igreja para orar por ele. Aí eu pedi à igreja, mas eu senti que eu deveria ir lá. Foi num domingo à tarde, peguei um ônibus, fui lá. Conheci a esposa deste senhor e ela disse, nós estamos aqui reivindicando a promessa do Senhor, que todo aquele que clamar no nome de Jesus será salvo. Mas ele só usa o nome de Jesus para blasfemar. Falei, bom, fique aqui orando e eu vou lá dentro. E aí eu fui, cheguei lá perto da cama, ele era um homem grande, e eu não era, naquele tempo. Eu tinha a altura, mas não tinha largura. Eu cheguei lá e comecei a orar por ele, e quanto mais orava, pior ele ficava. E aí ele tremia mesmo. E uma enfermeira chegou e disse, segura o ombro desse homem, porque ele não devia tremer tanto. E ela segurou pelo outro lado. E eu falei, não sei o que fazer. Às vezes a resposta demora, mas a pessoa não deve piorar. Aí eu comecei a novo a falar neste idioma, nessa língua. E quando eu falava, o Senhor me revelou que o homem não tinha apenas o problema do fígado, tinha também um demônio. E eu então repreendi aquele demônio, disse que está repreendido em nome de Jesus, fique calado, sai daqui e não volta mais. E de repente ele ficou em paz, deitou-se em paz. E eu tentei falar com ele, mas não podia, porque ele estava inconsciente ainda. Mas eu coloquei o ouvido bem perto da boca dele, ouvi que ele estava falando baixinho, baixinho. Jesus, Jesus, Jesus. E eu lembrei da palavra da senhora dele lá fora. Não é? Lembrei que eles estavam reivindicando a promessa do Senhor que aquele que clamar o nome de Jesus será salvo. Mas não havia mais nada a fazer, eu fui embora. No outro dia a mamãe ligou e disse, o que aconteceu lá no hospital? Eu falei, fui lá, orei por ele, ele piorou, depois melhorou e fui embora.
Aquele hospital, todo mundo está falando que uma pessoa chegou aqui falando um outro idioma, orou por ele, ele ficou curado, fizeram um teste e o fígado está curado e ele já está de alta, já foi para casa. E aí eu pensei, olha, ninguém podia ter ficado mais surpreso que eu, mas Deus usou, não é? Gente, Jesus é o único caminho. E enquanto estava aqui na terra, os seus discípulos presenciaram todos os seus milagres e tudo isso, mas um dia ele disse que eu vou para um outro lugar, onde vocês não poderão ir. Mas ele disse ainda, mas eu deixarei um outro Consolador. E as obras que eu faço, vocês também farão, e maiores obras que eu vou junto ao Pai. E nós podemos então ter fé, mesmo 20 séculos depois, de que o Espírito do Senhor está conosco e ainda farão maiores obras. Não podemos nos contentar a ter apenas ocasionais respostas de oração. Temos que orar crendo que Deus vai responder e Deus vai realizar a sua obra. Amém? Amém? Amém. Vocês acreditam? E vocês querem isso? Amém. Que Deus abençoe. Eu vou terminar por aqui.